Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, servidores que nos acompanham, as pessoas pela internet. Eu queria fazer algumas considerações a respeito do debate que tivemos ontem e, em especial, me dirigir aqui em alguns momentos ao líder do prefeito, o meu amigo, o vereador Pier Petruzzello. A respeito do que foi comentado sobre meu projeto de lei que trata do óleo, sobre o qual foi pedido o adiamento, em função de já haver uma lei estadual e uma lei municipal, o que geraria, então, uma necessidade de os vereadores pensarem mais sobre o assunto. Só esclarecendo, a lei estadual que existe, ela trata do descarte correto do óleo em restaurantes, lanchonetes, padarias e outros que utilizam essa matéria-prima. A minha lei, o meu projeto de lei, não fala de restaurantes, nem de lanchonetes, nem de padarias, e nem fala sobre a proibição de se jogar óleo em pias ou ralos. Ou seja, é uma lei absolutamente diferente, mas que, por se tratar... Mercado tem. Sim, só que o mercado como produtor, né, de, por exemplo, pães, outras coisas que utilizam óleo, e não como vendedor do óleo diretamente. Não pode a parte nesse momento. Então, a lei estadual, ela trata daqueles que utilizam o óleo para fabricar alguma coisa, e esses fabricantes, eles têm que destinar o óleo adequadamente, não podem jogar em pias ou ralos. Pois é, a minha lei fala a respeito de estimular a colocação de bombonas em diversos pontos, como mercados, como condomínios, como hospitais, como escolas, que não são aqueles que diretamente utilizam óleo para fabricar alguma coisa, mas são pontos de grande fluxo de pessoas e que, portanto, podem e devem ajudar na coleta dessa matéria-prima que é tão poluente. Sobre a lei municipal, que o vereador Pier Petruzzello mencionou, se eu não me engano, é a 13.509, a lei municipal, ela fala a respeito de resíduos especiais e os deveres dos fabricantes desses resíduos. A minha lei não trata de todos os resíduos especiais e nem dos deveres de fabricantes. Ela trata especificamente de um resíduo que é o óleo de cozinha e por isso precisa de uma lei específica. E ela fala também não dos fabricantes ou usuários desse resíduo, mas sim de pontos que podem se tornar coletores desse resíduo. Ou seja, são leis absolutamente diferentes, o que mostra a necessidade de uma legislação específica. O vereador Pier Petruzzello comentou ontem, e ele está correto, o plenário é soberano em suas decisões. O que não quer dizer que o plenário esteja sempre certo, né? E por isso ele pode sim ser questionado, ainda que as suas decisões tenham que ser respeitadas. Vossa Excelência também acertou ontem ao dizer que eu não sou melhor do que ninguém, mas acertou mais ainda hoje, quando particularmente me disse que eu também não sou pior do que ninguém. É exatamente isso. Um outro comentário que eu tenho que comentar é que o senhor disse que eu sou de família abastada. Não sou. Não sou. Meu pai é bancário, ex-bancário, né? Aposentado, não é banqueiro. Então, meu pai criou 3 filhos dentro das suas limitações financeiras, que eram grandes, inclusive, mas meu pai conseguiu uma coisa que eu acho admirável. Ele priorizou, sobretudo na nossa vida, a educação, né? E foi por meio da educação que, graças a Deus, eu consegui algumas coisas em minha vida, ainda que eu não seja abastado. O senhor mencionou sobre chega de discurso populista, e aqui há um equívoco no significado da palavra. Populista é quando alguém oferece vantagens para obter em troca disso apoio. Eu nunca ofereci vantagens a ninguém. Então, o meu discurso não é populista, ainda que ele seja muito popular, porque está muito antenado com o clamor da população. E o senhor ainda disse, eu solicito 30 segundos para concluir. 30 segundos concedidos a Vossa Excelência. O senhor disse que enquanto eu dava aulas, tinha gente aqui amarrando barro no SIC. Pode ser verdade, mas eu já amassei muitos tipos de barros na minha vida. Enquanto 3 anos como cadete do Exército,
Amassei barros como poucas pessoas amassam nessa vida, com marchas de 32 quilômetros, com sobrevivência durante 7 dias. Depois, para passar em engenharia mecatrônica na USP, amassei barro como poucas pessoas também amassam. E amassei muito giz, dando 14 aulas por dia, às vezes de... Obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadores. Na verdade, eu venho falar do projeto do vereador professor Euler, que foi debatido no dia de ontem, e dizer, vereador, que algumas questões que foram levantadas por Vossa Excelência, eu não concordo. A gente não pode considerar que tudo o que acontece no plenário ou nos debates é por causa que eu sou ou base, ou porque eu sou independente, ou porque eu sou oposição. Então, no meu ponto de vista, não houve perseguição. Talvez há muitos debates, base, oposição, independente, mas aqui eu vejo que a base não faz, pelo menos na votação dos projetos, uma retaliação por ser da oposição. Semana passada tivemos um projeto do vereador Cacá Pereira, que foi votado, foi aprovado no primeiro turno, inclusive sem o vereador discutir o projeto, foi aprovado no primeiro turno, o vereador discutiu em segundo turno. O vereador Goura, recentemente, criação de uma semana, o projeto foi discutido pelo vereador, foi aprovado em primeiro turno, acho que, não sei se o vereador pediu para adiar alguma sessão ou não, mas ninguém adiou. Vereadora Julieta Reis, se me permite, estou só explanando, tentando colocar um ponto de vista para o vereador. Vereador Tiago Kuzma, eu vou pedir interrupção, Vossa Excelência, é só para um aviso importante que eu estou vendo que alguns vereadores estão deixando suas bancadas. O vereador Felipe havia indagado sobre a reunião convocada hoje, então a reunião que acontecerá com as 3 comissões será às 15 horas na presidência, no anexo da presidência, que é a reunião em conjunto com as comissões. Então, reforçando a todos os membros que participam dessas comissões, que acontecerá a reunião às 15 horas, né, vereador Vombir? 15 horas. A convite dos presidentes de comissões, em especial da Comissão de Redação, às 15 horas. Comissão de Finanças, Serviço Público, Justiça, Redação, Justiça e Legislação. Então, fica aqui o reforço do convite. Peço a Vossa Excelência desculpas, mas só para fazer o reforço do convite. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então, voltando ao debate, então essa questão, projetos da oposição, do independente, vereador Cacá, foram aprovados nessa casa e não foram adiados. Claro, a gente fica empolgado com os apartes, com a relevância do projeto e quer que seja aprovado o mais rápido possível, que vire lei, né, que as pessoas cumpram essa lei. Porém, em muitos casos, nós temos que ter esse tempo do parlamento, temos que entender o parlamento. Tivemos aqui o projeto da vereadora Maria Manfron, ela não quis adiar, no primeiro turno houve a votação, foi aprovado, depois de conversa com a sociedade, com os representantes de entidades, ela vai retirar o projeto. Então, eu acho que tudo tem que ser com muita calma, não podemos partir tudo para esse lado, porque eu sou oposição, porque daí eu vou ser vítima. E falando de Vossa Excelência realmente ontem tinha razão, apresentou o projeto em abril, faz um ano, mas Vossa Excelência apresentou uma emenda do projeto na sexta-feira. Esse projeto, se fosse perseguição, a casa, ao aceitar a emenda, podia devolver para as comissões, se fosse fazer uma perseguição política. Mas a casa aceitou, vamos discutir o projeto na sessão de hoje. Foi discutido, já no início foi apresentado ao líder, pelo Toninho e pelo Bruno, algumas dúvidas em relação à lei e em relação aos hospitais, que é o que pegou no dia de ontem. Se os hospitais podem receber esse resíduo, pode ser tóxico ou não. Então, essa é a dúvida, e a outra dúvida em questão às leis, que foi levantada pelo vereador Toninho. Então, eu volto a dizer, Vossa Excelência, apresentou uma emenda na sexta-feira. O projeto estava um ano, apresentou uma emenda na sexta. Às vezes tem projetos que recebem emenda em cima da hora, o vereador professor José te questiona. Uma emenda que não deu tempo de ver na sexta, o projeto já estava na segunda. Então, a gente tem que ter esse entendimento, esse diálogo nesse sentido. E também falo aqui da lei estadual, que Vossa Excelência citou aqui, a Lei Estadual 19.260, de 5 de dezembro de 2007, ela fala assim também dos postos de coleta. Ela determina aqui, no seu artigo 7º, são obrigações dos empreendimentos comercializadores de óleos e gorduras de origem vegetal, animal e de uso culinário. Então, ela fala dos comercializadores, fala dos supermercados, fala dos postos de gasolinas, aqueles que vendem o óleo também tem obrigação na lei, não é só quem utiliza o óleo. E aqui ela coloca, inclusive,
uma emenda que pode ser feita no vosso projeto, que só fala da divulgação, da obrigação da divulgação para os recebedores. Aqui ela fala, inclusive, em afixar em locais visíveis, junto às entradas principais do estabelecimento, cartazes informando sobre os perigos do descarte inadequado de óleos e gorduras de origem vegetal, uso animal. Inclusive, coloca um tamanho de um cartaz, 60 por 60. O vosso projeto só fala que aquela entidade, aquele condomínio, deve divulgar, mas não fala como divulgar. Se eu divulgar só numa reunião de condomínio, nós temos aqui uma bombona para receber o óleo, já divulguei, ou não? Já estou divulgando, não fala da fixação no cartaz. Talvez o projeto possa ser melhorado, pedindo para que esses lugares façam a fixação do cartaz. Para os mercados, já está na lei, para quem vende. O condomínio não está na lei dizendo da fixação do cartaz, as igrejas não estão na lei. De repente, o projeto pode ser melhorado. O que nós queremos, na verdade, é que não que tenha só os lugares, mas que as pessoas realmente levem os óleos para o descarte. Não adianta ter as bombonas, que nem temos aqui, que aqui foi uma parceria da Câmara Municipal com o Santuário Nossa Senhora Perpétuo Socorro, e não ser feita uma divulgação e as pessoas não levarem. Então, vereador, na verdade, eu só... Um minuto. Só 30 segundos. Então, é só fazer esse meu ponto de vista. Às vezes temos que ter calma, e às vezes a gente dá um passo para trás, mas para melhorar, para avançar, e sempre pensando no bem da cidade. Então, fica nesse sentido, acredito que tem condições de melhorar o projeto, vamos analisar a lei estadual, comparar, e fazer que possa vir um projeto melhor do que estava ontem. Obrigado.